para que nossa oração seja ouvida não depende da quantidade de palavras, mas do fervor de nossas almas. Essas são as palavras de São João Maria Vianney, que vem nos falar no dia de hoje, para que as nossas orações, para ser ouvidas, elas não dependem de quantidade de palavras, mas sim da fé, do fervor, da oração que se encontra dentro da nossa alma, dentro do nosso coração. Assim, meus queridos amados, meus queridos irmãos, seja bem-vindo à nossa liturgia diária em família. Hoje, nessa segunda-feira, dia 3 de agosto, estamos na 18ª semana do tempo comum. Queremos agradecer à família Araújo, isso é ao Edson, o Tuca e a Lucimar, por nos ajudar com as leituras no último sábado. Que Deus vos abençoe. Vamos orar, meus queridos. Senhor Jesus, vida e doçura nossa. Pai, queremos agradecer pelos dons da vida, por acordar no dia de hoje e ter mais uma chance de poder nos redimir dos nossos atos, palavras e omissões. Na igreja nunca faltou o carisma dos profetas. Nós temos muitos santos. Assim, meus queridos, fique com Deus.
Leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 28, versículo de 1 a 17. Neste mesmo ano, no início do reinado de Sedecias, rei de Judá, no 5º mês do 4º ano, disse-me o profeta Ananias, filho de Azur, profeta de Gabdon, na casa do Senhor e na presença dos profetas e de todo o povo. Isto diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos e eu farei reconduzir a este lugar todos os vasos da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou deste lugar e transferiu-se para a Babilônia. Também reconduzirei a este lugar Jeconias, filho de Joaquim e rei de Judá, juntamente com toda a massa de judeus desterrados para a Babilônia, diz o Senhor, pois eu quebro o jugo do rei da Babilônia. Respondeu o profeta Jeremias ao profeta Ananias, na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor, dizendo: Amém. Assim permita o Senhor, realize ele as palavras que professastes, trazendo de volta os vasos para a casa do Senhor e todos os deportados da Babilônia para essa terra. Ouve, porém, essa palavra que eu digo aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antigamente, antes de mim e antes de ti, profetizavam sobre guerras, aflições e peste para muitos povos e reinos poderosos. Mas o profeta que profetiza paz, esse somente será reconhecido como profeta que em verdade o Senhor enviou quando sua palavra for verificada. Então o profeta Ananias retirou o jugo do pescoço do profeta Jeremias e quebrou-o. E disse Ananias, na presença de todo o povo: Isto diz o Senhor: deste modo, quebrarei o jugo de Nabucodonosor, rei da Babilônia, dentro de 2 anos, livrando dele o pescoço de todos os povos. E foi-se pelo seu caminho o profeta Jeremias. Depois que o profeta Ananias havia retirado o jugo do pescoço do profeta Jeremias, dirigiu-se novamente a palavra do Senhor a Jeremias. Vai dizer Ananias: isto diz o Senhor: quebrastes um jugo de madeira, mas em seu lugar farás um de ferro. Isso diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Pus um jugo de ferro sobre o pescoço de todas essas nações para servirem a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles serão de fato submissas. Além disso, dei-lhe também os animais do campo. Disse ainda o profeta Jeremias ao profeta Ananias: Ouve, Ananias, não fostes enviado pelo Senhor e, contudo, fizeste esse povo confiar em mentiras. Isso diz o Senhor: eis que te farei partir dessa terra. Morrerás esse ano, pois pregastes a infidelidade contra o Senhor. Naquele ano, no 7º mês, morreu o profeta Ananias. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 118. Ensinai-me a fazer vossa vontade. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Não retireis vossa vontade de meus lábios, pois eu confio em vossos justos julgamentos. Ensinai-me a fazer a vossa vontade.
Que se voltem para mim os que vos temem e conhecem. Ó Senhor, vossa aliança, meu coração seja perfeito em vossa lei, e não serei, de modo algum, envergonhado. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. Espreitai-me aos maus para perder-me, mas continuo sempre atento à vossa lei. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. De vossos julgamentos não me afasto, porque vós mesmo me ensinastes vossas leis. Ensinai-me a fazer a vossa vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão começara até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subira na barca, o vento se acalmou, e os que estavam na barca prostraram diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Cenezare. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediram que pudesse, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos, filhos de Deus Pai, nós temos que, hoje na nossa igreja, hoje, nunca se voltou o carisma de profecia, e nós temos muitos santos que sempre profetizou, sempre falou tudo o que Deus Pai colocou no coração deles, dando para nós exemplos nos nossos dias a dias, dando para nós exemplos de milagres, exemplos de curas, exemplo de como o Senhor se encontra ao nosso lado a todo momento e a toda hora. E assim, muitos cristãos, eles apresentam-se como profetas, e muitos deles pretendem revelar pensamentos de Deus sobre os caminhos a seguir pela igreja. Então, Jeremias, na primeira leitura, ele vem falar para nós sobre o verdadeiro e o falso profeta, de como podemos distingui-los, de como podemos torná-los, tornarmos conhecendo um profeta verdadeiro, uma vez que pertencemos a, como diz, ao povo e ao profeta. Mas o verdadeiro profeta, ele não pretende
transmitir palavras agradáveis, palavras que saciam o desejo do povo, palavras que venham levar o povo a ter alusões ao futuro. Mas o profeta, o verdadeiro profeta, ele vem trazer a palavra que salva, palavra que edifica, palavra que leva a essa pessoa ou a essa comunidade a se encontrar intimamente com Cristo. E por meio da palavra que Cristo então revela ao profeta, que assim é dada a essa pessoa ou a essa comunidade curas, libertações. O verdadeiro profeta, ele também é uma pessoa livre interiormente. Ele não se preocupa com audiências, ele não se preocupa com coisas, dinheiro, coisas materiais. Ele não se preocupa em valorizar a matéria em questão de poder aquisitivo, ou que seja de próprio agrado para si próprio, ou de próprio se encher de evanglorizar. O profeta, ele não se preocupa em, em levar, em dar a verdadeira palavra, mas ele se preocupa realmente em dar o que Deus colocou em seu coração. Ele se mantém fiel à vontade de Deus. Ele se mantém firme no propósito do que a igreja vem sempre nos ensinando, que os ensinamentos de Cristo, na qual se encontra esse dado para nós como forma de podermos acreditar no que foi falado. Cada dia os profetas também eles se constroem em Deus. Eles confrontam as palavras, as próprias palavras, para que não se contradiz com a palavra de Deus. Eles sempre estão atentos a não ir contra a palavra de Deus para satisfazer seus próprios desejos, mas levando ao ensinamento de Cristo na sua profundidade, para que assim então possa ser transmitida verdadeiramente a palavra de Deus através dos ensinamentos de Cristo e principalmente pelos discernimentos no qual o Senhor vem sempre colocando em nosso coração através de orações, através de jejuns, através de penitência, através de adorações, através de nós podemos levantar e colocar os nossos olhos e deleitarmos mais uma vez no coração de Cristo. É assim que realiza o profeta. O profeta, ele não dá a sua própria regra, ele usa a regra de Cristo para que possa ser realmente com o propósito de Deus que seja utilizada, e assim o profeta transmite a verdadeira palavra e não a falsa palavra. Então nós voltamos de novo sobre a nossa primeira leitura. Ela apresenta-se um caso que ilustra a regra de Paulo, que apresenta nos dois profetas, um que atua na medida que acredita em Deus e outro que atua além dos limites. Ananias, ele pretende transmitir uma mensagem muito agradável para Jerusalém, que não tinha sido tomada por Nabucodonosor, que deportara a maior parte dos seus habitantes. Os que tinham ficado viviam muito penosamente. Todos desejavam a mudança da situação. Ananias anunciava
como uma pessoa íntima de Deus, mas o fazia movido por autêntica inspiração. Assim ele dizia. Mas Jeremias interveio. Em Jeremias, então, ele intervém nessas falas para afirmar que essa profecia, apesar de agradável ao nosso coração, agradáveis ao nosso querer, agradável ao que nós desejamos, são coisas de um oportunista, são coisas de uma pessoa que quer realmente se encher de glória, encher de algo somente para si próprio, sem, sem qualquer valor. É algo que é deixado no ar, não tem um verdadeiro sentido, um verdadeiro valor, pois tudo isso não correspondia aos desejos de Deus. Ananias, então, ele insistiu com gestos simbólicos, quebrando o jugo de Jeremias que carregava e proclamando que a sua palavra pertencia à palavra de Deus, que era verdadeiramente dignos que foi falado através do Senhor. Mas assim, decorridos de 2 anos, ao se quebrar o jugo de Nabucodonosor, que nos fala no versículo 11, mas quando Jeremias retirou-se, seguindo o seu caminho, mas eis que Deus lhe fala e manda falar a Ananias, que assim diz: Tu quebrastes o jugo de madeira, mas em vez deles farei jugo de ferro. E acrescentou: Sempre em nome de Deus, vou retirar-te da face da terra. Morrerás e ainda este ano, porque pregastes a revolta contra o Senhor. Assim, meus queridos, toda vez que uma profecia é dita a nós e causa algo de dúvida ou causa algo de divisão, não vem de Deus. Não vem de Deus. E assim prestamos atenção dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade. Se está tendo divisão, não é obra de Deus. A obra de Deus nos leva à união, nos leva ao amor, nos leva à salvação, nos leva a estar intimamente com Cristo. Isto é a verdadeira profecia. A regra então de Paulo, ela ainda continua no tempo de hoje, e ninguém deve ultrapassar os limites das graças recebidas. Caso contrário, em vez de contribuir para a edificação da igreja, pode ocorrer essas ruínas. Todos havemos de estar atentos para nos colocarmos a nossa ideia como fosse inspiração divina. Devemos ter muito cuidado se isso realmente está acontecendo em nossa vida. Podemos também usar essa forma dentro de nossa casa, dentro de nossa família. Muitas vezes nós, por sentirmos que seja inspiração divina e acabamos falando algo dentro de nossa família para acalmar muitas vezes alguma tempestade, algum algo que venha acontecer, mas na realidade não é. Nós devemos tomar muito cuidado no qual nós falamos em nome de Deus, porque o nome de Deus é santo. Nós não devemos falar a palavra em nome de Deus sem realmente termos verdadeiro discernimento se vêm essas palavras de Deus ou se não vêm de Deus. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos para que nós não caímos da mesma forma que Ananias caiu, da mesma forma que Deus então pediu a ele a vida para que entregasse a vida dele, ele não mais existisse aqui na terra. Assim, devemos ter tomado cuidado
para que isso não venha acontecer conosco, que ao proclamar a palavra, realmente nós temos dentro do nosso coração, dentro de nossa alma, verdadeiramente a palavra que o Senhor deseja que nós transmitimos. E ao ser transmitida, nós levamos mais uma vez a palavra de amor, a salvação do nosso irmão. E não levamos eles à desgraça, ou levamos eles à divisão, ou levamos eles a buscar outros caminhos que não seja o caminho de Cristo. Isso também se darmos aos conselhos, ao nós aconselharmos o nosso irmão, ao aconselharmos quem seja que se encontra ao nosso redor. O nosso conselho tem que ser conselho que leva a essa pessoa ou ao nosso próximo a salvação, e não levar a eles a se matar a si próprio, a eles si próprio se condenar. Nós temos que levarmos os nossos irmãos sempre à salvação, sempre buscar em Cristo, porque em Cristo é a nossa salvação. Pois, meus queridos e amados, meus queridos irmãos, a nossa vida é necessária estar unida a Cristo, estar em adoração a Cristo, sermos fiéis na missão que foi dada a Deus, a cada um de nós. Se nós somos casados, devemos ser fiel ao nosso casamento, fiel tudo aquilo que Deus nos deu, fiel aos nossos filhos, para que possamos educá-los espiritualmente, educá-los materialmente, para que eles não caiam no mundo e se percam sua vida. Porque se uma vida dos nossos filhos for perdida, nós seremos cobrados quando chegarmos no céu. Se é um sacerdote, se é bispo, se é um clero da igreja, se pertence, deve cuidar das ovelhas que Cristo lhe entregou, para que essas ovelhas não sejam desperdiçadas, que essas ovelhas não se dividem, mas que essas ovelhas sejam levadas à salvação, que seja levada ao encontro de Deus, na intimidade com o nosso Senhor, para que assim nós possamos mais e mais podemos levar o amor de Deus e principalmente o nosso irmão à salvação, como Cristo fez por cada um de nós. Meus queridos, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.